Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Marlos Tiradentes e este é o Conversa Comigo. Pois bem, a economia é o assunto mais debatido pelos políticos e pela mídia no nosso país. No dia a dia, o que a gente assiste é como se fosse uma briga de faca e foice, para decidir qual político tem mais razão ou qual vertente política está dizendo a verdade. E é engraçado é que aparentemente todos eles estão dizendo a mesma coisa. Mas será? Essa enxurrada de informações contraditórias confundem a cabeça das pessoas no nosso país que não sabem em quem acreditar. Então vamos acompanhar aí uma fala do senhor Roberto Campos Neto, que é presidente central do Banco do Brasil. Vamos fazer uma leitura para tentar entender o que ele pensa sobre a economia e sobre a situação do brasileiro. Roberto, toda essa parte introdutória na nossa conversa aqui no CNN Entrevistas Especial tem a ver com o impacto das expectativas de inflação sobre aquilo pelo qual você é sempre cobrado, taxa de juros. Isso significa o que para a Selic? Na verdade a gente olha, expectativa de inflação a gente olha em várias formas, né? A gente olha um pouco como é que estão os modelos do Banco Central, o que os modelos estão indicando para frente. A gente olha um pouco as pesquisas que são feitas com economistas, que é a pesquisa Focus, e aí tem subido um pouquinho a inflação de 25 e 26. E a gente olha o que a gente chama de inflação implícita, que é a que está precificada no mercado, ou seja, são a inflação que a gente consegue extrair de instrumentos de mercado. Essa subiu bastante, depois caiu, ela tem uma volatilidade maior. Então o que a gente vê é que as inflações, as expectativas de inflações, elas não estão ancoradas. O que significa isso? Elas não estão na meta que a gente precisa entregar. Então se a gente tem uma meta de 3 e a inflação está 3,5, indo para 3,6 agora, no caso de 2025, então a gente diz que ela está desancorada, ou seja, a inflação, as pessoas esperam uma inflação para frente que não é a inflação que a gente tem que entregar. Então isso sempre gera uma preocupação no Banco Central. A gente vai pegar lá fora a situação um pouquinho mais adiante. As pessoas que nos acompanham, quando ouvem essa expressão que vem do seu mundo, o mundo do economês, mão de obra apertada, para elas soa uma coisa meio, digamos, até macabra. Elas dizem assim, como assim? Se nós estamos num regime de emprego pleno, como isso pode ser crítico? Não, o Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho consegue trabalho. O problema é que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Se você sobe o salário para o mesmo nível de produção, isso significa que você está iniciando um processo inflacionário. Então, a preocupação vem daí. Um dos assuntos que ele trata aí é em relação à taxa de juros. O que tem a ver a taxa de juros com a sua água, com a sua luz, com o financiamento do seu carro, da sua água, com a escola dos seus filhos e com a sua qualidade de vida? Bem, para ficar simples e até a pessoa mais simples entender, taxa de juros é a referência que o empresário usa para decidir. E decidir o quê? Decidir se ele vai pôr o dinheiro dele na economia, abrindo empresa e empregando, gerando renda no setor produtivo. Ou ele vai empregar o capital dele na especulação, na bolsa, em títulos ou ações. É simples assim. Maior a taxa de juros, maior o desemprego. E com o desemprego vem a miséria. Com a miséria vem a fome. E a fome é o que traz o desespero e cria violência social. Com a manutenção da taxa de juros, fica claro que ele só representa os que são iguais a ele, que são seus amigos. 5% da população que não precisa trabalhar e pode viver de especulação e rendimentos. É estranho o que ele fala quando admite que tem medo do pleno emprego. Imagina, se toda a população tiver trabalho, se toda a população puder consumir o que quiser no mercado, se toda a população puder comprar carro e andar de avião. O que ele está dizendo na cara dura é que quando o pobre consome, gera inflação. E com a inflação do pobre, vai quebrar o país. E segundo ele, é que em pleno emprego os patrões tenham que dar aumento. Imagina só, ter que pagar gratificação e hora extra. O medo dele é o perigo de pobre com dinheiro. Imaginem só,
Se o pobre comprar um livro, ler e entender do que ele está falando. O que ele diz nesse vídeo é que 95% da nossa população tem que ser escravizada para que os seus amigos, os donos do capital, continuem a ser os senhores feudais. Pois bem, pessoal, tá aí o nosso canal. Curtem e compartilhem o nosso conteúdo. Até mais e um abraço.